Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Arthur Lira, que disse que não vê outro candidato da direita em 2026 que não seja Bolsonaro mesmo, né? Vamos entender esse caso aqui, porque tem muita gente interpretando isso de várias formas diferentes, né? Primeiro, o Lira dizendo que não gosta do Tarcísio, ou dizendo que a direita não tem outros candidatos além do Bolsonaro. Mas a verdade é a seguinte, todo mundo sabe o que é isso daqui, e eu já falei para vocês, o próprio Bolsonaro faz questão de dizer que o candidato é ele e tudo mais, por dois motivos principais. Primeiro, porque isso dá mais poder de articulação ao Bolsonaro. E segundo, porque evita que o pessoal caia de pau em cima das alternativas, né? Por exemplo, o Tarcísio, ou Michele Bolsonaro, ou outras alternativas que sejam. Vamos entender esse caso aqui, porque eu não leio muita coisa nessa informação do Lira, não. O Lira estava só falando o que é óbvio, que é esperado dele. Essa notícia foi sugerida por Lula caiu de balduco, se o imposto é inevitável, relaxa e goza, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lira disse numa entrevista aqui que não vejo outro nome na direita que não seja Bolsonaro mesmo. O presidente da Câmara afirmou que o ex-presidente deve se candidatar nas próximas eleições, apesar da inelegibilidade. É o que eu falo para vocês, né? O Lula estava inelegível também, acabou se tornado elegível às vésperas da eleição de 2022, então, ou seja, quem garante que Bolsonaro não vai estar elegível em 2026, né? E lembra, por que o Lira está falando isso? Né? O Lira, lógico que tem outras alternativas à direita. Ele não quer se comprometer com essas alternativas à direita. Os motivos são os dois que eu mencionei para vocês. Primeiro que Bolsonaro, sendo o candidato em 2026, mantém poder de articulação política, né? Ele continua com esse poder que, bem ou mal, é muito grande. Por quê? Porque ele tem apoio do povo, né? O povo gosta do Bolsonaro, o povo tem muito voto. E com a vitória do Trump lá nos Estados Unidos, ficou muito claro que sim, ele pode conseguir, pode vencer aqui no Brasil também. Né? Por mais que na eleição de 2022 o pessoal tenha colocado uma rejeição muito alta contra Bolsonaro, não sei o que lá, já está mais do que claro que depois de um governo de esquerda, as pessoas muito rapidamente percebem como é que o governo de direita é melhor, né? Como é que é menos trágico do ponto de vista econômico. E vamos combinar, nenhum outro aspecto importa numa presidência que não seja o aspecto econômico, né? Então, o Lira também falou que o Lula é um candidato fortíssimo à reeleição. Ou seja, o que o Lira falou aqui não dá para ler nada. O Lira falou que só o óbvio das coisas, né? Não tá dizendo nada aqui, ó. Nós temos à direita, a meu ver, Bolsonaro candidato. Não vejo outro candidato que não seja ele mesmo. Isso daqui é o Lira dizendo que é o Bolsonaro mesmo. Pronto aqui, ó. Se vai ter inelegibilidade ou não, isso a gente vai saber no período da eleição. Mas o presidente Lula já disputou a eleição assim e foi substituído. Isso pode acontecer. Então, peraí, Lira, se você está falando isso daí, e isso é uma possibilidade, realmente, a gente sabe que existe essa possibilidade do Bolsonaro se candidatar e daí ser substituído, se for negado pelo TSE, é o que eu falei para vocês que vai acontecer, mas com um porém, né? Porque lembra que o TSE vai estar sendo dirigido pelo Nunes Marques e pelo André Mendonça. Então existe uma chance grande deles sentarem em cima desse processo e deixarem Bolsonaro concorrer à eleição. E se ele concorrer à eleição, em tese, pode ser que depois o TSE decida voltar atrás e tornar o cara inelegível. Ele ganhar a eleição, né? O TSE pode tornar ele inelegível de novo e tirar a eleição dele. Mas você já pensou o drama que seria isso? Um candidato que ganhou a eleição, o TSE vai lá e diz que o cara está inelegível? Isso é uma pedrada, né? Seria uma facada de morte na democracia brasileira. Então, se deixarem ele concorrer, tem duas alternativas. Alternativa A, ele ganha a eleição. Acabou. Vai assumir, não tem alternativa. Não tem como o TSE depois virar e falar, ah, não, mas ele estava inelegível, decidimos que a candidatura dele não vale. A outra alternativa é se ele perder a eleição. Aí sim, ele certamente vai se declarar inelegível e coisa e tal, mas ele não interessa porque ele perdeu a eleição de qualquer forma, né? Aqui, ó. Bolsonaro está inelegível até 2030, mas pode ser candidato por até 3 semanas em 2026. Por que por até 3 semanas? Até que o pedido de impugnação feito pelo Ministério Público ou partido político transite em julgado e coisa e tal. Ou seja, até que o TSE julgue o caso. De novo, o TSE, como eu falei para vocês, agora vai estar comandado pelo Nunes Marques e pelo André Mendonça, né? Então o que eles vão fazer lá no TSE, eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer, né? Enfim, essa é uma alternativa que eu acho perfeitamente razoável. Agora, aqui, o próprio Bolsonaro fala aqui também, ó, plano A, B e C é Jair Bolsonaro, tá ok? Não tem outro plano, é Bolsonaro.
o candidato da direita em 2026. E por que ele está dizendo isso, né? Ele está dizendo isso, como eu disse para vocês, primeiro para manter o poder político dele, o poder de articulação política, mas também porque ele quer poupar os outros possíveis candidatos. Vocês repararam o que está acontecendo lá em São Paulo? Como é que a polícia de São Paulo, que é uma das polícias mais eficientes do Brasil, menos letais, que menos mata, é a polícia de São Paulo. No entanto, você só ouve notícia dizendo não porque a polícia de São Paulo mata muito e está matando isso e está matando aquilo. Eu acho até engraçado. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, tá? Porque o que acontece? Isso aqui o pessoal pode não perceber, mas isso está dando força para o Tarcísio, porque a maior parte da população quer mesmo que a polícia saia matando bandido à vontade. Então, a maior parte da população quer isso. Então, assim, vocês me conhecem, eu sou um cara que sou um amante dos direitos humanos, acho muito importante que a polícia tenha, né, que seja adequada, que ela não mate de forma desproporcional, não haja de forma desproporcional. Mas eu não sou a maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros quer mesmo que a polícia sente porrada em ladrão. Então, o pessoal falando nesse negócio, não, que a polícia de São Paulo é muito violenta e está matando muito, não sei o que lá, está fazendo propaganda para o Tarcísio. Mas repara que essa é a ideia da esquerda. Já estão querendo bater no Tarcísio, por quê? Porque eles temem que o Tarcísio ganhe do Lula em 2026. E o Bolsonaro, quando vira e fala que não, eu que sou candidato, sou eu, bate em mim, né? Porque a imprensa bateu no Bolsonaro meio que, né, fazem isso todo dia mesmo, ninguém se importa mais, né? Cada vez pior as desculpas que eles arrumam para bater em Bolsonaro. Mas enfim, né, é melhor bater no Bolsonaro do que bater nas alternativas, né, em quem pode substituir o Bolsonaro. Eu não sei como é que vai ser em 2026. De novo, né, a essa altura do campeonato, Lula poderia estar elegível, né? Lula se tornou elegível a tempo da eleição. Pode ser que Bolsonaro aconteça a mesma coisa. Se torna elegível de agora para 2026, né? Está em tempo ainda. Existe o processo da anistia, existe a lei da anistia que eles estão para julgar lá no Congresso. Por mais que o pessoal fale, não, porque acabou a ideia de anistia, não sei o que lá, com a coisa dos kids pretos, não sei, vai ser lorota, porque todo mundo, ninguém levou a sério, só a imprensa que fica repetindo esse negócio como se fosse alguma coisa séria, né? Então sim, a lei da anistia pode acontecer ainda, enfim, está em aberto. Enquanto está em aberto a coisa, é melhor Bolsonaro mesmo como candidato, eu não vejo ninguém além dele com tão boas qualidades. Agora, é lógico, se Bolsonaro estiver inelegível, aí vamos ver o que vai acontecer em 2026. Aí realmente as alternativas existem, e como o próprio Lira falou, pode ser que seja o Tarcísio, pode ser que seja a Michele Bolsonaro, pode ser que seja o Eduardo Bolsonaro, quem é que vai ser, não sei, mas seja lá quem for. Se o Bolsonaro indicar, se o Bolsonaro apoiar, tem muita chance de ganhar do Lula em 2026. O Lira não falou nada demais nisso aqui, não tá elucubrando absolutamente nada aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.